Fala moçada, eu me chamo Daya Cosmic e eu hoje vou trazer algumas leituras de algumas cartas de tarô para a gente pensar e analisar melhor esse ano que está começando, de 2024, e o que a gente pode melhorar, quais são as crenças, quais são os nossos sabotadores que a gente deve prestar atenção para que esse ano ele flua de uma maneira mais prazerosa, que a gente se alinhe com os nossos objetivos e que a gente consiga concretizá-los. Então eu trouxe aqui 3 cartas, que é a carta da Torre, a temida carta da Torre, mas que, né, quem já tá mais por dentro do tarô, quem já tá mais nessa linha aqui do tarô já sabe que a torre nem sempre é algo tão negativo. A lua e o karma, que seria o julgamento. Então essas 3 cartas, que cada uma quer nos dizer nesse ano de 2024, que é o ano da colheita. É o número 8, número da colheita, e esse ano a gente vai colher tudo aquilo que a gente, ao longo dos últimos anos da nossa vida, a gente plantou, né? E não no sentido só literal da palavra, mas assim, as nossas ações, você se aperfeiçoou em alguma área, você se dedicou, você, né, como que você se relacionou com as pessoas, no seu trabalho, na sua vida, o que você fez para si, né? Como que você se desenvolveu e agora, né? O que vai vir a partir de tudo isso que a gente fez até aqui? Então a torre, ela tem algo positivo no sentido de que ela te chama para desconstruir aquilo que não te cabe mais. Ela te chama para você olhar para aquilo que não tem verdade, que é uma falsa verdade, as nossas ilusões. E muitas vezes a gente vai ter medo de olhar para isso. Muitas vezes a gente vai querer negar isso e a gente sofre com isso. Então, a torre é uma mudança, ela exige uma mudança de nós, nas nossas atitudes, nos lugares onde a gente está, nas coisas que a gente vem até aqui acreditando durante a nossa vida. E às vezes a gente acredita em algo que a gente não vê resultado, mas a gente fica insistindo que aquilo é o certo, que aquilo vai nos levar para algo bom, que agir de determinada forma pode ser positivo. E muitas vezes a gente está carregando crenças limitantes, muitas vezes a gente está carregando padrões de pensamento, de comportamento que está no nosso inconsciente, a gente não percebe. Então trazer isso para o consciente, para que essas coisas comecem a cair por terra. Então, olha, a gente que, né, no aspecto geral da vida, seja amorosa, seja no trabalho, seja na forma como a gente lida com o nosso dinheiro, seja na forma como a gente se relaciona com as pessoas, seja na forma como a gente se relaciona com a gente mesmo, que eu acho que é o mais importante de tudo, né? E aí tudo vai reverberar, né? Quando a gente se trata bem, a gente também trata bem as outras pessoas, porque é como a gente manifestasse isso para o universo. Então, tudo aquilo que não faz mais sentido, a carta da torre, ela vem para dizer que precisa cair por terra. Então, aqui é o raio, um fogo que vem do céu, então é algo que vai vir lá, algo divino. E é para uma virada de chave mesmo, assim, sabe? Vai ter que sair sombras aí que estão ali dentro dessa torre, no sentido assim, coisas que precisam sair do nosso inconsciente, sabe? Que estão ali aprisionados, que precisam sair, precisa libertar e isso, sabe? Para que as coisas comecem a mudar. Porque é um ano novo, né? A gente tá ainda no começo de 2024, a gente tá terminando janeiro. Então, assim, tem muita coisa ainda para acontecer, tem um ano inteiro pela frente. Então, e se a gente começar antes, com certeza
né? Quanto antes a gente começa, melhor, né? Aquela velha história. Mas antes tarde do que nunca, também. Então, assim, nunca é tarde pra gente começar a olhar para essas questões da nossa vida. Principalmente as mulheres que se relacionam sempre com... tem problemas de relacionamento. Então, o que que eu... como que eu ajo, que sempre eu me relaciono com determinadas pessoas que, né, não me levam a sério, ou no meu trabalho. Por que que eu sempre estou trabalhando em locais, lugares que eu não me sinto bem, que eu não me sinto valorizado? E aí é um despertar para a gente também olhar para aquilo que a gente realmente gosta de fazer, né? E a gente sabe que a gente vive numa sociedade meritocrática, capitalista, e muitas vezes a gente vai sim ter que trabalhar em lugares onde que a gente não é valorizado de fato, onde a gente não se sente contemplado, que a gente sente que aquilo que a gente tem de melhor para dar não é valorizado, ou que a gente às vezes nem consegue colocar aquilo em prática porque a gente está numa área que, né, não é a área que a gente se sente bem trabalhando. Então tudo isso, assim, sabe, tá dentro desse lugar, assim, né? Às vezes a gente, para mudar, causa um pouco de dor, um pouco de caos, né? Toda mudança, né, você vai tirar as coisas do lugar, né? Pensa numa mudança de casa, quando você vai mudar de casa, né? Não gera uma bagunça, né? Gera uma bagunça, né, estrondosa. Você, ali naquele momento, você já começa a separar aquilo que realmente você vai querer levar para aquela nova casa, aquilo que você não quer mais. Então é essa mudança de estrutura, de coisas que você precisa realmente mudar para seguir um novo caminho, com uma nova perspectiva, com um novo olhar, sabe? Olhando as coisas de um outro modo, para uma coisa melhor, obviamente, né? Então, assim, essas mudanças, essas rupturas, elas geram um desconforto, até porque o autoconhecimento, ele não é flores, como a maioria das pessoas acredita que possa ser. Quem já tá nesse caminho sabe que é um caminho doloroso, turbulento, vai remexer com tudo aquilo que você acredita, com tudo aquilo que você... ao longo da vida, né, a gente vai criando historinhas na nossa cabeça, a sociedade, a família, e de repente você se dá conta de que é tudo uma ilusão. Então por isso que a gente precisa aqui, ó, olhar para essa torre no sentido de abraçar ela, no sentido de é algo que vai me libertar, é como uma libertação aqui, um despertar, uma virada de chave. E a partir do momento que a gente dá essa virada de chave, o que acontece? Alguns sabotadores, eles vão vir, né? Então, assim, a partir do momento que a gente começa a trilhar esse caminho do autoconhecimento, esse caminho do despertar, esse caminho de sair dessa, vamos dizer assim, alienação, alguns sabotadores vêm. E é onde entra a carta da lua. A lua tá sempre naquele lugar do comodismo, da procrastinação, do... mas, gente, olha como eu tô... Tá bom aqui, tá confortável, sabe? Não... Por que que eu vou sair daqui? Né? Então, assim, eu tô nesse trabalho aqui, tipo, eu não gosto muito do que eu faço, mas, ter que ir atrás de outro trabalho, ter que ir em busca de me aperfeiçoar. Ai, gente, já estudei tanto, nossa, não queria ter que estudar mais. Sabe, às vezes o que você precisa, às vezes, para sair daquele trabalho, às vezes é um curso, às vezes é um aperfeiçoamento que você precisa fazer, né? E aí a gente fica criando sabotagens na nossa mente para que isso não aconteça, né? Um relacionamento que já tá falido, que você já tentou de todas as formas e você não vê futuro. Então, assim, mas né, de novo, vou terminar um relacionamento para começar outro, ou, né, vou ficar sozinho. Enfim, são tantas coisas que a gente pode pensar aqui, né? Tô trazendo exemplos, né? E aí a carta da lua é esse lugar, daquilo que a gente não quer mudar, daquilo que a gente, mas tá tão gostoso aqui, né? Mas será que tá mesmo? Será que a gente não teria que entrar em movimento, né? A lua tem sempre um lado que a gente não vê, né? Que não é iluminado pelo sol. E é esse lado da lua que a gente precisa iluminar, que a gente precisa olhar, que é onde entra aí o autoconhecimento, da gente olhar para essas sombras que estão saindo aqui dessa torre. Vocês podem ver que tem vários pássaros ali nesse aspecto de
de uma sombra, né, de algo sombrio saindo. É essas crenças, são esses pensamentos, esses comportamentos que nos limitam. Autossabotagem, que a gente tem muito autossabotagem, né? Então, a lua tá nesse lugar. Então, a gente precisa arregaçar as mangas e começar a trilhar esse caminho pra gente se iluminar. Iluminar esse lugar onde o sol não bate. E ele só vai ser iluminado quando a gente traz essas coisas do nosso inconsciente pro consciente. Então, a gente precisa trazer isso. O que que é? Por que que eu ajo assim? Por que que eu penso assim? Por que que eu me relaciono assim com as pessoas? Por que que eu me relaciono assim comigo mesmo? Né? Então, são perguntas reflexivas para a gente ficar aí, parar, analisar, né? E quando a gente para e começa a pensar sobre essas coisas, a nossa mente ela vai criando já maneiras de tentar solucionar isso, né? Então, por isso é importante a gente olhar para essas questões. Ao mesmo passo que, quando a gente age de determinadas formas, como é um ano de colheita, vem o julgamento, que é o karma, né? Então, se eu não estou contente com o meu trabalho, ou não estou contente com o meu relacionamento, ou a minha vida financeira, né? Eu estou sempre com falta de grana, não consigo administrar bem o meu dinheiro. E aí, lógico, óbvio, né? Sempre ressaltando, a gente vive numa sociedade desigual, onde a maioria, a grande maioria das pessoas, sim, passam por necessidades extremas, né? Desde alimentação, desde vestimenta, enfim. Não estou querendo negar isso, esses fatores. Mas muitas vezes também a gente sabe que a gente às vezes não sabe lidar com o nosso próprio dinheiro. A gente não sabe onde investir o nosso dinheiro. Então, assim, tem todas essas questões, né? Da sociedade, essas questões externas e as internas também. Então, dentro daquilo que é possível, a gente também poder melhorar, né? Tem coisas que não dependem da gente, mas tem coisas que sim, que podem ser melhoradas. Então, o karma tá nesse lugar de o que você fez e agora você vai colher. Causa e efeito, toda ação tem uma reação, né? Então aqui os ciclos da lua, né? Você levou as coisas muito na brincadeira, o que você vai colher? Você levou as coisas a sério, foi comprometido, né? Foi uma pessoa com disciplina dentro dos seus objetivos ali e aí você já imagina o que você colhe, né? Agora, se você foi uma pessoa irresponsável, se você deixou de lado coisas que eram importantes serem feitas e você não fez, se você foi uma pessoa muito rígida também, né? A rigidez também te cobra, né? Ser muito rígido, tudo que é muito rígido tende a quebrar. Então, talvez ser mais flexível, e geralmente a gente precisa ser mais flexível com a gente mesmo, né? A gente se cobra demais. Isso também é uma autossabotagem, se cobrar demais. Então, o que a gente pode pensar, um paralelo aqui do que a gente tem aqui, né? A gente tem a torre, que a gente precisa desconstruir coisas que a gente acredita. Então, assim, esse talvez seja o processo mais doloroso. Eu, assim, falo a partir das minhas experiências, de tudo aquilo que quando eu precisei desconstruir algo, e aí não era só desconstruir, né? Você abre, quando você desconstrói uma ideia, você abre espaço. Então, algo novo precisa nascer ali. Não é que precisa, mas é que é quase que algo natural da natureza, realmente, né? Então, assim, no vazio que se abre ali, você vai criando outras. Você vai pensando de formas diferentes, né? Você vai se abrindo para novos conhecimentos, que é a próxima verdade, vamos dizer assim, que se manifesta, né? Porque se você deixou de acreditar em algo, porque aquilo não era real, aquilo não era verdadeiro. Então você vai buscar qual é a verdade, né? Que a gente tá sempre em busca de uma verdade. A gente sabe que não existe uma verdade absoluta do todo, mas existe algo que faz sentido pra gente, né? E a gente vai se apegar nessas coisas que fazem sentido, que você se sente acalentado por aquela verdade, por aquilo que te move, né? É aquilo que move você a
a fazer as coisas, a acreditar ainda na humanidade, a ter fé em si mesmo e no ser humano. Então, assim, é a fé. Então, assim, às vezes você tá acreditando em algo, tá depositando tua fé em algo que não te leva a lugar nenhum. Você tá sempre fazendo as mesmas coisas, tá sempre colhendo o mesmo fruto, às vezes não é um fruto legal. Então, assim, parar pra pensar nisso aí, porque imagina que é tua casa, né? E você tá numa casa construída em inverdades. Então, é uma estrutura que não é segura, né? Você viver imerso a uma mentira, a uma falsa ideia. E aí chegou o momento de você restabelecer uma nova estrutura mental, espiritual, emocional. Então, assim, pensa aí no que é que você precisa, né? Trazer essa mudança. Ah, Daia, mas eu não sinto que eu tenho uma mudança para ser feita, assim, sabe? Eu acho que tá tudo bem. Cuida com a lua, hein? Porque a lua, ela tem um aspecto positivo, né? Que é da gente iluminar essas partes que estão ali adormecidas, estão no nosso inconsciente, estão no escuro. A gente precisa trazer luz para essa verdade nossa. E esse é o lado positivo. Quando você traz luz para isso, você se liberta, você consegue ter umas viradas de chave, assim, sabe? Que você, caramba, era isso, né? Eu sempre caía nesse limbo aqui de fazer uma coisa que às vezes me auto-sabotava, era por conta disso. Você vai tendo umas sacadas, umas viradas de chave, vai vindo os insights, sabe? É tão poderoso isso. E o tarô é poderoso nesse sentido, né? Porque é uma ferramenta milenar de autoconhecimento que foi desenvolvida justamente para isso, né? Para o homem se autoconhecer, sair dessas zonas de sofrimento e buscar a sua evolução, a evolução espiritual, emocional. Não essa evolução que está aí posta na nossa sociedade capitalista, de que a sabedoria é dominar a natureza ou tentar dominá-la, né? E a tecnologia. Mas, primeiramente, se conhecer, né? Se autodesenvolver. E aí eu consigo viver em harmonia com o todo. Mesmo quando o caos parece que está posto, dentro do caos existe uma harmonia. Então, assim, a gente tem uma ideia muito errada do caos, né? Porque a gente não compreende o todo. E então, quando a gente começa a trilhar esse caminho, que a gente precisa passar por um portal, que é essa virada de chave do despertar, e a gente começa a seguir para um caminho de iluminar as coisas que a gente não consegue, que por conta dessa procrastinação, por conta dessa autossabotagem, a gente vai começar a colher coisas, né? Bons frutos. Esses frutos vão mudar, a gente não vai colher só a mesma coisa. A gente planta algumas coisas esperando que nasça outras, né? A gente sempre usa aquelas metáforas de plantei limão, quero colher morango, né? Ou, sei lá, plantei banana e quero colher um caixa de uva. Então, assim, e a gente vai fazendo isso inconscientemente, sem pensar, sem perceber. Por isso que é importante trazer para o consciente. Então, mas poxa vida, tô sempre fazendo todo ano as mesmas coisas, a minha vida não muda, a minha vida não, parece que não acontece as coisas. Por que isso acontece, né? Por que tá sempre nesse ritmo, nesse fluxo, né? Nesse padrão de comportamento, de acontecimento, né? Porque talvez você precise passar por esse momento aqui que não é tão gostoso. Que tarô, né, não é uma coisa assim que vai sempre falar tudo que você quer, né? Não vai estar sempre alinhado com as suas expectativas, porque ele não tá aqui para agradar ninguém. O tarô, ele tá aqui justamente para te despertar, para te, vira essa chave, regaça as mangas e trabalho interno, né? Um trabalho muito interno, dentro. Então, pra gente colher coisas boas, coisas novas, diferentes, que nos alinhe com pessoas que estão aí no mesmo propósito,
o mesmo nível de consciência também, né? Às vezes a gente não consegue se relacionar com as pessoas, não é nem porque a gente é uma pessoa ruim, uma pessoa difícil de lidar, mas é que às vezes a gente tá num nível de consciência, e isso não é querer ser mais que ninguém, não é isso, mas realmente, assim, às vezes, quando a gente tá num nível de consciência que a gente já virou algumas chaves, a gente não consegue mais nem ter assunto com determinadas pessoas, porque aquele tipo de assunto já não nos chama atenção, aquilo não é mais atrativo pra gente. Então, assim, a gente às vezes parece que a gente se torna uma pessoa incompreendida. E aí, quando a gente tem essas viradas de chave e a gente vai começando a manifestar isso, o universo também alinha a gente com as pessoas que vão ajudar a gente a seguir nesse caminho, porque a gente não tá sozinho, né? Nem em todo momento a gente tá sozinho. Às vezes, pra gente realizar determinadas coisas, a gente vai precisar do outro, né? Tem muito isso de que a gente nasceu sozinho, a gente vive sozinho e vai morrer sozinho. Mas no meio desse percurso, a gente vai passando por pessoas, né? Seja ali as primeiras pessoas são a nossa família, né? Seja a família, depois a escola, depois os amigos, a escola e trabalho, enfim, faculdade, né? Esse caminho tradicional da vida das pessoas, né? E todas essas pessoas, ou que permanecem, ou que passam um período curto ou mais longo na nossa vida, elas têm algo para nos ensinar, algo para nos agregar. Então, isso também é, de certa forma, uma espécie de colheita, né? As pessoas com quem a gente se relaciona, quem a gente se abre para se relacionar, as portas que precisam ser fechadas, as portas que precisam ainda permanecer abertas. Então, assim, olhar para isso, para que esse ano seja um ano de despertar e que seja favorável para todo mundo, no sentido da nossa evolução, né? Da nossa evolução espiritual, do nosso consciente, de entender o nosso inconsciente, o porquê que a gente age de determinadas formas. Esses arcanos maiores que eu trouxe aqui dentro da linha analítica de Jung, né, que é a psicologia analítica, são os nossos arquétipos, os arquétipos do inconsciente coletivo. Então todo mundo carrega esses arquétipos, né, que são os 22 arcanos, que representa a arca, que é como se fosse realmente um portal, algo que se abre para o novo. Então, assim, a gente sempre carrega algo que precisa ser desconstruído, ideias falsas, ilusões que a gente precisa desconstruir, que precisa morrer, que precisa, né? Ao mesmo tempo que a gente carrega esses traumas, medos, autossabotagens, que a lua tem esse aspecto mais passivo, tem esse aspecto mais para dentro, né? Então, essas coisas que precisam ser externalizadas, jogadas para se manifestar no mundo, sabe? Que estão ali aprisionadas dentro da gente. Então, que é mais esse lado yin, né? Dentro da linha do yin yang, essa carta é uma carta que tá mais nesse lugar da introspecção. Então, às vezes a gente tem muitas coisas que a gente precisa manifestar no mundo, reverberar no mundo, e a gente não faz. E aí, isso vai repercutir aqui, né? Na nossa colheita. E aí a gente fica falando, gente, mas o que eu fiz para merecer esse tipo de situação? Né? Não tô falando que a gente não sofra injustiças na nossa vida e tudo mais, mas muitas vezes acontecem coisas na nossa vida e a gente não para analisar o porquê que a minha vida tá sempre assim, meu Deus, não acontece nada, ou quando acontecem coisas tão horríveis, eu tô sempre... Opa, eu sei que existem pessoas maiores, responsáveis pelo mundo, né, os detentores aí do poder, dentro desse aspecto mais materialista, né, mas nesse campo mais espiritual, emocional, é comigo, é aqui dentro. Então, olhar para isso, moçada, olhar para isso para que a gente traga essa verdade para o mundo, né, jogue isso, joga essas sementes para que a gente colha, né. A gente está sempre colhendo coisas na nossa vida, né? Em algum determinado momento, quando um ciclo se fecha na nossa vida
é porque agora eu vou começar a colher aquilo, né? Daquilo que eu vi, daquilo que eu vivi, daquilo que eu senti, daquilo que eu emanei no universo. E aí, que esse seja um ano de despertar, então, porque se for um ano de despertar, a colheita já vai ser muito boa. Os próximos anos que vão vindo, as coisas vão começar a reverberar e acontecer. Então, trilhar esse caminho, eu acho que a gente quer mudar o mundo, mas sem mudar a nós mesmos, é quase que nadar contra a maré, sabe? Então, assim, a gente precisa começar a olhar para dentro e para que o mundo se sinta com mais esperança, que a gente traga essa esperança para o mundo, se olhando para dentro, se permitindo errar, mas acertar também, apesar de que sempre falo, né? Enquanto professora que sou, que é errando que a gente aprende. Então, o erro é inevitável, né? Não tem como acertar lá. Ah, vai ter pessoas que vão acertar logo de cara? Vão. Mas a gente não pode transformar a exceção em regra. Então, sempre errando que a gente aprende. O erro faz parte da construção. Então, aqui, se a gente errou nessa torre, na construção dessa torre, agora a gente tem a oportunidade de acertar na próxima, tá? Então, eu espero que essa leitura hoje aqui, mais no sentido de trazer uma reflexão, possa ajudar você nesse caminho do despertar espiritual, nesse caminho de não se sabotar tanto e trazer luz para tua inconsciência, né, daquilo que está no nosso inconsciente, daquilo que precisa ser reverberado e iluminado, ok? Que tenhamos uma bela colheita aí nesse ano e que as coisas aconteçam no fluxo e na manifestação do que a natureza nos permite. Namastê, galera. Gratidão.